Por que aquele artista que você adora, que tem obras incríveis, tem tão pouco poder cultural? E por que aquele outro artista que faz mais do mesmo, sempre as mesmas coisas, tem tanto poder cultural? Pois eu passei 5 anos pesquisando as respostas para essas perguntas e eu vou compartilhar um pouquinho aqui com você. Gente, hoje eu estou apresentando para vocês o meu 6º livro, O Poder Cultural. Ele foi contemplado com uma bolsa da CAPES de pesquisa acadêmica, ele é fruto do meu doutorado e ele é o tema do meu episódio de hoje. Eu vou compartilhar um pouquinho para vocês tudo que eu descobri nesses 5 anos de pesquisa. Eu comecei investigando o que sustentava o poder dos artistas e percebi que até o Renascimento, um pouco depois, era a aristocracia, era o poder papal que mantinha ou que enaltecia o poder cultural desses artistas, em obras feitas por encomenda. Com a Revolução Industrial, quem virou o grande mestre do poder cultural dos artistas é o mercado, é a sanção do mercado, é o que vende. E principalmente com a Revolução Industrial, o meio catalisador distribuidor deste poder são os meios de comunicação de massa, as revistas, os jornais e depois a rádio, o cinema, a televisão. Na minha pesquisa eu percebi como a cultura também se transformou num grande e intrincado jogo de poder. A cultura que teoricamente deveria ser democrática e de acesso a todos, na verdade ela é reservada para um seleto grupo de jogadores que estão o tempo inteiro disputando poder neste campo, nestes diversos campos da cultura. A pesquisa também não me deixou dúvidas de que é o audiovisual o meio fundamental para se garantir poder cultural hoje. Até livros, até obras que teoricamente não necessitariam de audiovisual, precisam do audiovisual, sejam ele pelos meios de comunicação de massa, como jornais e revistas do século XX, ou pós-massivos, como as redes sociais, que sem as quais nenhum livro consegue dar ao seu artista poder cultural. O audiovisual hoje é o principal meio de poder cultural no planeta. Para construir esse conceito de poder cultural, eu trabalhei com 2 conceitos consagrados e pregressos a ele. O primeiro é o conceito de poder simbólico do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que é um conceito de consagração e de legitimação do artista por meio da sua obra, mas também por meio dos pares. E neste conceito está paralelo, está andando junto outros pensamentos importantes do Bourdieu, como o conceito de hábitos, esse que é tão importante, que é, por exemplo, o conceito de hábitos é o que, num exemplo próximo a nós, é o que fazem as telenovelas. Os artistas de telenovela da Globo hoje ainda teriam um grande poder cultural, fruto, na verdade, do hábito do espectador brasileiro, que é um hábito de décadas, num formato que é um formato em crise, que é o formato da telenovela. O Bourdieu, também trafegando entre o poder simbólico, fala muito da questão da distinção, como acontece a distinção do poder e das obras de um artista em outro, e que o papel da crítica é fundamental aí. E ele também aborda o conceito de campo. Ele fala que dentro de cada campo, por exemplo, o campo da música, o campo da literatura, existe o tempo inteiro processos de hierarquização, em que um tem mais poder que o outro, e nessa hierarquização existe uma constante disputa de poder e de manutenção de poder. E que, por exemplo, acontece, e você vê isso claramente, por exemplo, em festivais, como festivais de cinema, como festivais literários. Os artistas que são consagrados nos festivais, os artistas que são deixados de lado, quem sobe, quem desce, nessa constante disputa de poder dentro do campo e entre campos. Trafegando também pelo poder simbólico, a gente fala muito da questão da crença, a crença geradora do poder cultural, e eu dou um exemplo sobre o caso da Sofia Coppola, que é uma diretora que muito novinha conseguiu um orçamento enorme para fazer o seu filme As Virgens Suicidas, orçamento esse que jamais seria possível não fosse o sobrenome famoso dela. Quantas diretoras tão ou mais habilidosas que ela não tiveram essa oportunidade, não
fosse a crença no valor, no poder que vinha do seu sobrenome. O poder cultural é a união, na verdade, deste poder simbólico, que é individual, com um poder sistematizado internacional, que é o poder suave, que é fruto de outra pesquisa que eu fiz, que dá nome ao livro, que foi finalista do Prêmio Jabuti, e que é a sistematização do poder em nível internacional. Poder suave, que é um conceito criado pelo americano Joseph Nye, e que ele discorre sobre esses sistemas internacionais que consolidam o poder. Acontece que o Nye ele explora muito mais o campo da diplomacia, o campo da ciência e pouco o campo da cultura, que foi o foco do meu livro Poder Suave. Então eu mostro como são manifestações mundiais como Hollywood, a moda francesa, o balé russo. Tomo como exemplo aqui, já que temos a guerra da Ucrânia como pano de fundo, o balé russo, que é o componente fundamental ainda de manter um poder cultural de alguns artistas da Rússia em detrimento de um cenário terrível que o hard power, o poder duro, causa no país. O que eu quero demonstrar no poder cultural é que quando há a união e que o poder cultural só é legítimo e só é expressivo no mundo hoje quando existe a união destes dois poderes, o poder simbólico individual e o poder suave, ou seja, o poder internacionalmente sistematizado. Depois eu parto para investigar as categorias que consolidam o poder cultural de um artista, começando pela importância do tempo e do contexto, como artistas que estão à frente do seu tempo ganham poder cultural, e mesmo que não seja imediatamente, e como artistas que estão alinhados ao seu tempo e contexto têm uma maior facilidade de ganho de poder cultural, mesmo que com obras cujo conteúdo é um pouco duvidoso. Eu falo isso muito do filme A Bela Vingança, que é um filme bastante oportunista, na minha opinião, mas que consolidou o poder cultural da diretora Emerald Fennell. Depois eu parto para a categoria conteúdo e espaço. É claro que o conteúdo é relevante na consolidação do poder cultural. Evidentemente que o conteúdo magnífico das obras, por exemplo, do Hayao Miyazaki, que eu já vou citar, deu a ele grande poder cultural. Mas falo também do espaço, ou seja, como muitas obras hollywoodianas que são medíocres tiveram muito mais impacto em festivais de bilheteria unicamente porque nasceram de um espaço que é Hollywood, que é o cinema americano, privilegiado com um poder como é o poder suave de Hollywood. Eu falo também do papel da beleza no poder cultural. Relativizo um pouquinho essa questão da beleza, trago vários conceitos do que é belo no cinema, na animação, na direção, na televisão, mas o quanto a beleza é um elemento importantíssimo para alçar os primeiros passos do poder cultural de um artista do século XX para cá, e como essa beleza tem que estar alinhada com os conceitos do seu tempo e do seu contexto. E por fim, outras categorias que são muito importantes na consolidação do poder cultural no século XXI é a categoria celebridade e fama. Você sabe qual é a diferença de fama e celebridade? Fama é um primeiro passo, celebridade é algo que vem para pouquíssimas pessoas. Essa diferença que eu quero ressaltar, mas são elementos, são categorias fundamentais para que se tenha poder cultural. Nem todo artista que tem fama é celebridade, mas todo artista que é uma celebridade já teve ou ainda tem fama. E necessariamente o poder cultural começa a ser construído a partir daí. Neste quesito eu investigo bastante o caso do casal mais perseguido nos anos 2000, que é o Brad Pitt e a Angelina Jolie, que abriram mão de ter redes sociais e como o poder cultural deles foi mudado em razão disso, e como eles foram alçados de uma fama e de uma celebridade estonteante para um poder cultural, e que eles também utilizaram dessa fama e dessa perseguição de celebridades pelos paparazzis para alçar os seus próprios produtos, os seus próprios caminhos profissionais. E por fim, como uma tese de doutorado que quer demonstrar de fato o poder cultural, eu faço uma humilde tentativa de medição do poder cultural, fazendo um comparativo de artistas que são sempre de um mesmo campo e que nasceram em épocas semelhantes. Começo no campo da animação, comparando o poder cultural do Hayao Miyazaki, que ganhou recentemente o Oscar, com o nosso Maurício de Souza. E mostro muito para o meu leitor por que o Hayao Miyazaki tem um poder cultural muito maior que o Maurício de Souza
em função de alguns pontos, como o espaço, o fato do Hayao Miyazaki fazer parte de um sistema internacional de poder suave, que é a cultura Mag, mangá, anime, games do Japão, o fato do Hayao Miyazaki ter passado a vida privilegiando o conteúdo em detrimento da carreira, da parte executiva profissional, ao contrário do Maurício de Souza, que apesar de ser um grande artista também ficou grande parte da carreira focado na parte business, na parte executiva dos seus negócios. O campo da direção cinematográfica me foi surpreendente. Eu trago para você no Poder Cultural a história da Helena Sober e da Safi Faye. A Helena Sober foi uma das grandes mulheres da época do cinema novo brasileiro, que trabalhou nos Estados Unidos, uma diretora pioneira fundamental do Brasil, e a Safi Faye é a mãe do cinema africano. Então eu conto um pouquinho, faço um comparativo do poder cultural de ambas, que são queridas pela crítica, que são aplaudidas pelos intelectuais, mas que têm um poder cultural muito aquém daquilo que elas deveriam ter, condizente com as obras e com o pioneirismo dela, e o livro tenta responder por que esse poder cultural sofre um certo apagamento. No campo da música, na verdade do videoclipe, porque eu só trabalho com audiovisual, do campo do videoclipe musical eu faço um embate entre a Anitta e a Dua Lipa e mostro o papel preponderante do idioma, que é outra categoria que eu discorro na obra, como um fator que ajuda a Dua Lipa a ter um poder cultural maior do que a Anitta. E a razão pela qual a Anitta corre durante muito tempo de sua carreira para se consolidar como uma artista internacional por meio de videoclipes de músicas em espanhol e principalmente na língua inglesa. E como, por exemplo, ela foi muito hábil em se apoderar do idioma do inglês com o poder suave da bossa nova no Girl from Ipanema. No campo da atuação cinematográfica, eu faço uma comparação do poder do astro americano Brad Pitt com o astro indiano Shahrukh Khan. E para sua surpresa, eu vou te mostrar porque o Shahrukh Khan é um ator que tem um poder cultural muito maior do que o Brad Pitt. Por uma escolha do Brad Pitt de abrir mão, de ficar longe dos meios de comunicação pós-massivo, por uma opção do Shahrukh Khan de abrir a sua vida nessas redes sociais e pelo tamanho do poder suave de Bollywood, que é a maior indústria de cinema do mundo, e vários elementos da vida pessoal de ambos. A história dos dois vai te surpreender. E por fim, eu fecho a minha obra com uma comparação no campo da telenovela, em que eu discuto um pouco do poder cultural da Adriana Esteves, a nossa brasileira, com a mexicana Thalía. E, por incrível que pareça, a Thalía, que fez pouquíssimas telenovelas, e telenovelas que são muito repetitivas, que trabalham com os mesmos arquétipos, possui um poder cultural maior do que a nossa gigante Adriana Esteves, que fez papéis magníficos em obras como Os Outros, Avenida Brasil e diversas outras telenovelas e séries da TV Globo, e eu explico por quê. Que o fator do idioma, o fator do contexto e principalmente o fator da recepção de público relativo ao conteúdo. O objetivo dessa pesquisa, que tomou conta da minha vida durante 5 anos, é iluminar os meandros de consolidação do poder cultural na arte, no entretenimento, no século XXI. É uma forma de também talvez mudar, ajudar a contribuir humildemente para as mudanças dessa regra, para tentar fazer com que o público, o leitor, conhecendo as regras do jogo, passe a mudar a forma como consome arte, a forma como se relaciona nos meios de comunicação pós-massiva com seus artistas. É um tanto incômodo para mim ver como aconteceu um tempo atrás da mídia inteira só falar, por exemplo, do show da Madonna num espaço que é sempre limitado e que tantos artistas que fazem trabalhos maravilhosos em diversos campos não conseguem chegar perto desse pódio. Se você entender um pouquinho como se constrói o poder na cultura hoje no século XXI, aí, para mim, eu acredito fundamentalmente que é o primeiro passo para tornar este pódio um espaço um pouco mais democrático para muito mais artistas.